Bom dia, meus irmãos. Tudo na paz. Esse vídeo aqui é para fazer alguns comentários, sabe, sobre um canal aí. Eu não vou citar nomes, né? Mas pelas coisas que eu vou falar aqui, vocês vão entender e vão perceber. Porque eu sei que muitos de vocês aqui assistem esse canal. É o seguinte, a pessoa desse canal, ele era um bode, entendeu? Um bode que estava tentando ser uma ovelha, entendeu? Estava trilhando ali um caminho meio tortuoso, mas que se continuasse, talvez seria uma ovelha. Mesmo cambaleando no final da caminhada, talvez seria uma ovelha. Porque nós temos que ser ovelha, né? Para poder termos um pastor. E é o nosso pai. Entendeu? Só que esse bode hoje não é mais bode, nem é ovelha. Agora se tornou um porco. Entendeu? E tá deitado na lama. Entendeu? Deitado na lama, cara. Porque essa pessoa desse canal adquiriu agora todo o paganismo, abraçou todo o paganismo, toda a loucura desse mundo que você possa imaginar. Essa pessoa agora abraçou, tá se remoendo na lama, se espojando, como falo, né? Se espojando na lama, no chiqueiro. E tá ensinando, e tá dando esse vômito, essa lama para as pessoas, entendeu? É uma mistura de tudo agora, é uma mistura de Robert Smith, porque ele ensina que a Bíblia tem dois criadores, ou dois deuses. Um é Lúcifer, que é o diabo, que ele diz que Lúcifer é o diabo. E diz que Jesus é o único Deus e é o verdadeiro Deus. Entendeu? Jesus é Deus, é o próprio Criador, entendeu? Aí tá ensinando essas coisas às pessoas, entendeu? E também aderiu esse negócio que o Deus da Bíblia existe, não é o Criador, e sim que existe Deus e existe Satanás, dois deuses na Bíblia. Não, gente, não existe dois deuses na Bíblia, entendeu? Só existe um, e é o Criador do céu e da terra, e é o Deus dos hebreus. O próprio Messias ensinou isso, gente. Ouve, ó Israel, estava falando com o povo, ouve, ó Israel, teu Deus é o Deus único, é o verdadeiro Deus, entendeu? Verdadeiro Deus. E ele, Messias, não é o Criador. Ele é o Filho único do Criador. Entendeu? Do Messias veio todas as coisas. E tudo foi feito para ele. Entendeu? Ele não é o Criador. Ele é filho do Criador. E tudo foi feito para ele. O Pai fez tudo para ele. É muito difícil, cara, as pessoas. Você vê, a pessoa estava se tornando uma ovelha. É um bode. Aí estava se tornando uma ovelha. E agora nem é bode e nem é ovelha. É um porco. Que está rolando na lama e se espojando na lama. Entendeu? Porque todo o lixo, toda a imundície dessa terra, a pessoa comeu. Toda comida ruim, toda carne de porco, né? Toda comida que faz mal ao ventre, a pessoa comeu, entendeu? O ventre espiritual, entendeu? E tá vomitando esse vômito para as pessoas, entendeu? Eu não vou citar nomes de canal, nem nome de pessoas aqui, mas
Pelas coisas que eu tô falando aqui, vocês vão entender. Entendeu? Tava trilhando um caminho, né? Meio tortuoso, mas talvez no final fosse ser uma ovelha e de fato ter um pastor, né? Que guie ela, que pastoreie para os pastos verdejantes, entendeu? Mas não, nem é bode e nem é ovelha, agora é porco. Tá rolando na lama. E profetizando, falando o nome do porco. Entendeu? E ainda dizendo que o porco é o Criador. Entendeu? E dizendo que ele é o próprio Criador. Ele fala em sentido messiânico, Messias, mas fala o nome do ídolo, né? E ensina isso para as pessoas, entendeu? E ainda critica o Deus das Escrituras, porque o Deus das Escrituras, meus irmãos, é o Criador dos céus e da terra. Embora vocês aí não concordem, mas é. Mas por... Pois é, meus irmãos, estou gravando esse vídeo aí, na verdade, repostando, né, para mostrar para os irmãos que a verdade do Pai está nos detalhes, né, está nos detalhes. Hoje, assistindo a live do Neemias, ele falou sobre a luz e as trevas. Um vídeo bem interessante, mas sempre deixa a desejar, porque as pessoas ainda não compreenderam o que João explica em suas cartas. O que é as trevas? O que é a luz? A luz é a verdade, e no Pai não habita trevas. As pessoas pensam que há as trevas exteriores. Por exemplo, quando fica a noite, é trevas, né? As pessoas pensam que o discípulo está se referindo àquelas trevas. Não, ali ele está usando como exemplo que no Pai não habita trevas, ou seja, não habita nenhuma mentira, entendeu? Ele está querendo dizer isso. E que o Messias, ele é essa luz. E a luz veio ao mundo, ou seja, a verdade é o Messias. E nele não habita mentira. Ele é o portador da luz. Entendeu? Aí as pessoas confundem trevas exteriores, né, com trevas mentiras. Elas não conseguem desassociar uma coisa da outra. Pelo contrário, eles associam tudo e vira aquela lambança. Fica sem as pessoas ter compreensão. Então, explicando melhor, trevas exteriores são as trevas do dia. Porque o Pai criou todas as coisas. Ele criou a luz e criou as trevas. Entendeu? As trevas físicas, as trevas que seus olhos podem contemplar. Essas trevas foi o Pai que criou. Porque se o Pai não criou as trevas, então quem criou as trevas? Não existe outro Criador, só existe um Criador. E Ele é o autor de todas as coisas. Ele é o autor das trevas e o autor da luz. Agora, quando o discípulo fala que no Pai não habita trevas, o discípulo está querendo dizer que no Pai não existe mentira alguma. Se o Pai fala assim, ó, eu criei as trevas, eu formo a luz e crio as trevas, ele está mentindo? Não, ele está falando a verdade. Porque ali o Pai está citando as trevas físicas que os nossos olhos podem contemplar. Mas quando o discípulo fala assim, ó, no Pai não habita trevas alguma, ele está querendo dizer que ele é verdade pura.
e nele não habita trevas, ou seja, no Pai não habita mentira. Mas o diabo, nele habita mentira. E muitos aí a quem segue esse Deus, né? Esse ser caído chamado Satanás, diabo. Entendeu? Mas no Pai não existe mentira. Quando ele fala, eu crio as trevas, eu crio a luz, o Pai está mentindo? Não, ele está falando a verdade, porque ele criou as trevas e ele criou a luz. E fez separação das trevas e da luz, do dia e da noite. Mas metaforicamente o discípulo está ensinando, ele está comparando mentira com trevas, né? Porque tudo é escuro, não se pode ver nada, porque a mentira é para isso, é para causar cegueira. Mas a luz, né, é para te dar clareza, você consegue compreender, consegue entender as coisas. E no Pai não existe trevas, entendeu? Ele de fato criou as trevas, que é as trevas exteriores, que os nossos olhos contemplam durante o dia e noite. Mas as pessoas não conseguem desassociar essas coisas e faz uma lambança. O próprio Neemias, que ensina sobre essas coisas, não consegue compreender bem. Pelo menos é o que eu percebo. Mas agora vamos mostrar para os irmãos o que a gente já falou aí há quase 2 anos atrás, né? No dia 28 de outubro de 2020. Hoje vem à tona, né? Porque o moço ao qual eu estou falando nesse vídeo aqui tá continuando vomitando suas coisas e agora já começou até a falar mal dos profetas. Daqui a pouco vai estar falando até mal do Messias. Vai dizer que o Messias é o diabo ou que era um farsante. Porque essas pessoas são assim. Quanto mais elas estudam, mais as trevas. Quanto mais elas cavam, sabe? Mais eles não conseguem ver nada. Vão cada vez mais ficando nas trevas. Assim como um tatu, pode-se dizer. Então vamos dar uma pequena pausa aqui e vou mostrar para os irmãos que a nossa palavra é como uma semente. A gente planta e depois a gente colhe. E ela é lançada e nunca volta vazia. Hoje eu vou aprender. Hoje nós iremos falar sobre a Bíblia, sobre a pedra de tropeço na vida de cada um de vocês. Porque se você estudar pouco a Bíblia, feliz você estará, pois crerá no Criador, crerá em seu Filho, alcançará a misericórdia divina e a salvação. Porém, se você começar a se aprofundar na Bíblia, a antiga aliança, a nova aliança, começar a fazer uma exegese, começar a fazer uma escatologia bíblica, começar a olhar as versões bíblicas católicas, as versões bíblicas etíopes e também as evangélicas, começar a cavucar a fundo, você vai descobrir muita coisa podre, uma podre de dizer assim, meu irmão, é impossível de que todos os ensinamentos aqui estejam corretos. Primeiro, eu preciso fazer uma pergunta para vocês. Primeira pergunta, a Bíblia já foi adulterada? Sim. Então, meus irmãos, veja que o papo aí é o mesmo, né? É o mesmo papo de outros canais aí que dizem que não devemos ler a Escritura para sermos leigos e não precisar de Bíblia, da palavra, de nada. Apenas viver aí ao léu, acreditando que existe um Criador e se Ele quiser que nos salve, é uma loucura. Ou seja, esse povo é anti-Messias, porque o Messias nos exorta a nós estudar a palavra, estudar a Escritura, porque ignorância, meus irmãos, é burrice. Ser ignorante é ser burro.
Desculpa as palavras, mas é a verdade. A ignorância só nos leva ao abismo. E o Messias não quer que as pessoas sejam ignorantes, pelo contrário, a gente tem que chegar ao perfeito conhecimento de tudo. Mas há quem ensine que devemos ser leigo. Por quê? Porque um gado leigo é mais fácil de controlar, né? Então essas pessoas aqui, ó, vasos de demônios e robozinhos de Satanás, é isso que eles ensinam. Porque eles estão fazendo a vontade do pai deles, que é o diabo. Porque o diabo nos quer leigo, ele nos quer ignorante, para a gente não ter armas para combatê-lo, entendeu? E esse aqui é só mais um desinformante. E é um vaso do diabo, né? Porque se você assistir esse vídeo completo dele aí, ele fala que o Jesus Cristo apareceu para ele. Da mesma forma que o Robert Smith também apareceu, que esse ser também apareceu para ele em espírito e ensinou para ele essas verdades que eles ensinam. É o mesmo ser que apareceu para o Robert Smith e ensinou as coisas que ele aprendeu. É o mesmo ser que apareceu para esse rapaz aqui, o Humberto Volz. Ou seja, é feijão da mesma panela, por assim dizer. Você chegou no ponto que existe inversão magnética e grandes resets na sociedade? Pois bem, senhores, agora nós vamos falar uma coisa que é uma pedra de tropeço na mão de muitas pessoas. Pois bem, quero mostrar uma coisinha aqui para vocês entenderem de uma vez por todas, tá? Isso aqui, eu vou dar um zoom, ok? Isso aqui é a estátua fidedigna representada de Moisés. Fidedigna representada de Moisés. Quero fazer uma pergunta para vocês. Vocês seguiriam esse senhor aí de chifres? Se tivesse que escolher, vocês seguiriam? No primeiro dia que Moisés recebeu os 10 mandamentos, estava escrito: não matarás, a qual o termo se consagra em não assassinarás. No primeiro dia que Moisés recebeu, ele mandou matar 3 mil israelitas no primeiro dia. Se você pegar lá a história em Êxodo, você vai ficar horrorizado. O que eu vou dizer para vocês, talvez não faça sentido, talvez vai contra a própria Bíblia. E eu tô falando isso para vocês porque um monte de gente de seita, porque isso é uma seita, vem encher o meu saco. Então, por exemplo, eu recebi algumas mensagens de uma galerinha que segue Yahushua e Al enchendo o meu saco. Então, já que vocês estão enchendo o meu saco, porque assim, eu não falo de religião no canal, eu dou uma pincelada em Jesus Cristo. Eu sempre deixo de forma superficial para que as pessoas possam alcançar a salvação em Jesus. Mas já que estão enchendo o meu saco, eu vou revidar na mesma moeda. É ponto final. Comigo não tem essa história de covardia, meu irmão. Covarde não entra no céu. Então, basicamente é o seguinte. Essa é a estátua de Moisés. Tu acha que esse cara era boa pinta? Tu acha que esse cara realmente era boa pinta? A verdade é que, na verdade, o povo israelita foi expulso do Egito. Não foi peregrinando pelo deserto, foi expulso. E mesmo assim, e mesmo expulsos do Egito, não foi todo o israelita que foi embora do Egito. Foi uma parcela de 5 a 10%. A galera ficou no Egito. O que acontece, e eu vou deixar isso bem claro para vocês, é o seguinte: a Arca da Aliança já existia no Egito Antigo, o tabernáculo já existia. Meus irmãos, eu vou falar algo aqui para vocês, porque a verdade do Pai está nos detalhes. Se esse cara tivesse a aparência de um muçulmano, tipo o outro lá, o Robert Smith, cara, seria muito fiel, porque
É como diz o ditado, um é a cara cuspida do outro. Ou seja, cara, os caras têm o mesmo pai, é a mesma ideologia, é a mesma doutrina demoníaca. O cara pega uma estátua com chifres, de um cara com chifres, e ele acredita que o Moisés tinha chifres. Rapaz, se a pessoa ou é ingênua demais, ou deve ter uns 7 capirotos dentro dessa pessoa, porque é muita tolice, meus irmãos. Você comparar a escritura com uma estátua e acreditar mais na estátua, ou seja, é acreditar nas trevas, é acreditar na mentira, como eu acabei de explicar há pouco. A verdade está na cara da pessoa e a pessoa prefere escolher uma estátua com chifre, ou seja, trevas, mentira. E ainda diz que é fiel, digna, né, da imagem de Moisés. É terrível. Eu vou adiantar um pouco aqui para vocês verem como ele está falando mal de Moisés aí, ele também vai falar mal de Josué.